Seja muito bem-vindo a mais um programa Junta aí Podcast, esse programa mais aberto a conversas do interior de São Paulo. E mais uma vez nós temos aqui o prazer de poder trazer profissionais para poder falar de um tema muito importante sobre o IA, a tecnologia versus sedentarismo. Imagina o que vai rolar aqui, gente. Gabi, seja muito bem-vindo ao nosso programa, mais uma vez, está virando aqui carta carimbada aqui do nosso programa, né? Ai, obrigada, Samuel, é satisfação para mim, né? Mais uma vez estar aqui com vocês, eu fico muito contente. Poxa, legal. Lembrando participar que... dessa discussão, né? Não, show de bola. Lembrando que a Gabi, ela é empresária, né, dona de uma academia, coordenadora de um curso de Educação Física do Centro Universitário Unia do Vale, professora, mãe. Então, gente, tem tudo para poder ser um programa muito legal aqui para vocês. E também nós temos aqui o prazer e o orgulho de trazer de novo aqui a Silvinha, nossa querida, pessoa que a gente gosta muito, tem um prazer muito grande de ter sempre ela aqui junto ao nosso programa. Obrigada, Samuel, pelo convite, é um prazer estar aqui com as meninas para discutir sobre um tema tão importante. E para poder fazer esse elo de professor de Educação Física, para falar desse tema, nós trouxemos a Amanda, que é docente do Centro Universitário Unia do Vale, para poder discutir esse tema, né, Amanda? Então seja muito bem-vindo ao nosso programa, é sempre um prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigada, Samuel, pelo convite mais uma vez. É um tema aí que vai dar um debate bem legal. O sedentarismo, como profissional de educação física enxerga, como fisioterapeuta vê isso, é um assunto aí bem legal. Então, gente, para a gente já iniciar e direto ao ponto, nós já vamos falar sobre o seguinte. Nós temos a geração alfa, né, que é essa geração dessas crianças que estão nascendo aí a partir de 2010. Então são as nossas crianças, são o nosso futuro, e são crianças que já nascem com o celular na mão, eles já têm essa habilidade muito grande diante dessa tecnologia. Então eu fico imaginando hoje, né, que a gente está falando sobre IA, daqui uns 5 anos como é que vai ser, né? Então imagina só. Só que ao mesmo tempo existe uma preocupação muito grande em relação ao sedentarismo, a postura, né, a forma de como juntar atividade física, porque na minha geração, estou falando aqui, nasci nos final dos anos 80, aquela brincadeira de rua era muito, fazia muito parte do nosso dia a dia, né? E hoje já não tem muito isso. Então, como que a gente vai pensar nessa questão do sedentarismo de hoje em dia, mas não só pensando no idoso, mas pensando também nas crianças que são o nosso futuro aqui, daqui a uns anos, né? Como é que você consegue ver isso aí, Silvinha, para a gente poder já começar essa discussão aqui? Hoje, para você ter ideia, a criança, ou o adolescente, ou o adulto, né, o jovem adulto, ele passa muito tempo em rede social, né? Então, as pessoas alegam que não tem tempo, a falta de tempo. Só que, na realidade, 15 minutos de atividade física já seria o suficiente para começar a introduzir essa pessoa na atividade física. Hoje, um pai ou uma mãe prefere dar um tablet, um celular na mão de uma criança do que levar para um parquinho, né? Então, não dá para culpar uma criança, ela não sabe o que é bom, o que é ruim, quem decide são os pais. Então, quando você coloca a responsabilidade pura e simplesmente na tecnologia, não, isso é dos pais. Assim, até vou direcionar essa pergunta aqui para vocês três, tá? Você acha que tem muito a ver, então, com o dia a dia, né, com as tarefas dos pais, interferindo na questão dessas futuras crianças, dessas crianças, né, de hoje em dia, né? Então, são crianças que estão aí com 10, até seus 15 anos aí, né, crianças que nasceram em 2010, então hoje está praticamente estão com 15, 16 anos, né? Mas então, se os pais têm multitarefas, consequentemente isso interfere no hábito dessas crianças, né? Porque se você coloca um tablet para a criança ficar brincando ali, é uma forma de ter um certo conforto ali. É uma babá mais barata. Exato. Na verdade, hoje em dia, né, tem aumento da inatividade física, né, de acordo com a OMS. E o que acontece? Como a Silvinha falou, a culpa é dos pais. As crianças não nascem sabendo o que tem que fazer ou não. Elas são instruídas por nós, né? Eu, como mãe, posso falar isso, né? Que meu filho muitas vezes chega, pede celular, e é mais fácil você pegar e dar um celular. Lógico que a gente também está cansado hoje em dia, nós trabalhamos muito mais, né? Mudou aquela característica de família que a mãe ficava em casa e o pai trabalhava. Hoje não. Eu passo 12 horas fora de casa trabalhando, por exemplo, meu marido passa
Meu filho vai junto na academia comigo, né? Então, assim, o que a gente tenta? Posso falar eu como mãe, né? Sim. Trabalhar e nós sermos os espelhos para os nossos filhos, né? Então, por exemplo, final de semana, vamos sair fazer uma caminhada junto, sair brincar no parque junto, para ter esse incentivo desde cedo para a criança, né? O meu filho, ele vê como eu trabalho. Então, o que ele gosta de fazer hoje? Ele gosta de ir para academia. Porque ele vê eu trabalhando, vê as pessoas treinando e esse é o meu mundo. Assim, espero que seja o mundo dele. Eu vou falar por mim agora, tá? Porque, assim, eu fui pai recentemente, então eu tenho um filho de 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses, e tenho outro de 3 meses. Eu com a minha esposa, a gente até falou, né, que nunca ia colocar uma televisão para ele. Então, criança, ficar na televisão, e o meu irmão como psicólogo não coloca na televisão, não dá o celular. Mas, cara, como você falou, a gente trabalha 12 horas, né, 15 horas, mais de 10 horas por dia. Aí chega em casa, sofazão, você, poxa, dá uma descansada ali, a criança quer brincar, aquela loucura. Você, cara, deixa aí você quer cozinhar, você quer fazer alguma coisa, liga a televisão, é um conforto muito melhor. Com né? certeza. Aí, pensando em programação, acho que hoje, se os pais não têm uma programação, né, Silvia, né, Amanda, se os pais não têm uma programação semanal para poder colocar ali as atividades para a criança, para os filhos, regras ali, o negócio não vai rodar, né, Amanda? Eu acho que é gestão, né? A tecnologia, ela está aí, não tem como escapar, mas como que eu faço essa gestão de tempo pensando nas crianças? Vamos focar nas crianças agora. As crianças precisam de tempo, então vamos usar de forma consciente. Usando de forma consciente, beleza, ela está aí para ajudar. Né? Isso é o quanto a criança fica e o quanto ela é dependente disso. Né? Porque hoje as crianças são dependentes da tecnologia. Tem crianças viciadas na tecnologia, isso é grave. Né? Isso há uma decorrência aí de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor importantíssimo para as crianças. Né? Então é o quanto eu faço essa gestão de tempo. Então eu preciso usar para determinada atividade? Beleza, vamos usar. Está aí para nos auxiliar. O problema é o excesso. Todo excesso faz mal. O problema é usar uma tecnologia diante de uma mesa na hora da refeição. Acho que também, né, Amanda, te complementando, dentro de casa, né? Mais uma vez os pais sendo exemplo. Então, se eu chego, estou na refeição, estou respondendo mensagem do meu trabalho, opa, está na hora da gente gestar nosso tempo de casa também. E falar, não, agora é a hora da minha refeição, vou deixar meu celular de lado, vou deixar de trabalhar para nós fazermos a refeição junto, trazendo também a importância da família para a criança, né? Então, mas a gente está falando de pais conscientes. Né? Exato. Hoje, os governos estão entrando com lei proibindo, a gente está vendo aí nos jornais, na mídia, alguns países estão limitando o acesso de rede social a adolescentes menores de 15 e 16 anos. Então o governo está tendo que intervir porque os pais perderam o controle. A maioria dos pais. Eu acho que de lei, né? Hoje é proibido a entrada de celulares nas escolas. Sim. Só que isso foi feito hoje. Acho que isso já era para ter feito há 10 anos atrás. Né? Hoje gerou um problema aí entre escola e adolescentes, porque eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Hoje a gente está dentro de uma faculdade. Como que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor? O fato de eu proibir, eu gero resistência. E o que a gente precisa agora é acolher. Né? Então, eu acho que tudo faz parte de gestão mesmo. Você acha, então, assim, se a gente for falar assim, de forma aberta, os pais têm uma interferência muito grande nessa questão, nesse quesito de sedentarismo para crianças, assim, hoje, né? E, assim, não é só sobre sedentarismo, né? É sobre postura, né? Porque hoje eu vejo, né? Você pega aí um adolescente de 15 anos, já com dores na coluna, dores no pescoço. Alterações posturais já. Você como fisioterapeuta, isso é claro, né? Isso é claro. A gente faz bastante pesquisa prática mesmo. E uma das que a gente fez foi sobre a variação da cervicalgia, que é a dor na cervical, na região da cervical, pelo uso do celular. Então o uso excessivo de telas causa cervicobraquialgia, que é a dor na cervical com irradiação para o membro superior. Então isso é comprovado, isso já está acontecendo. Então, é o fato do sedentarismo. Então, se eu tenho uso excessivo de telas, eu estou deixando de fazer uma atividade física para ficar em telas.
dá para fazer os dois. Dá para eu ter o tempo de telas e o tempo da atividade física. Porque não precisava chegar no fisioterapeuta para eu tratar. Podia ficar no profissional de educação física, na atividade física. Não precisava chegar já no estado avançado, que é das dores silenciosas, né, nos sintomas silenciosos, para chegar a dor. Que chega a dor é porque alguma coisa aconteceu. Não precisava chegar a esse ponto. O corpo ele vai dando sinais. Então a pessoa espera chegar no extremo, não só a criança ou o adolescente, principalmente o adulto, que não tem ninguém para repreender. Né? E aí essa criança, ela vai ser o quê? Vai ser o adulto obeso, vai ser o adulto hipertenso. Então, a longo prazo, pensando nisso... É porque os pais, eles tiveram uma criação, né? E eles acham que talvez, não tendo esse cuidado, tá tudo certo. É criança, é adolescente, são novos, então tá tudo bem, né? Só que aí, quando essa criança tem ali seus 20 anos, já começa... Pode ser que seja tarde demais ali, uma postura, como a Amanda falou aqui. E é onde entra os hábitos, né? Os hábitos diários, porque isso... foi comprovado que se fizer 3 vezes por semana, a pessoa já não é tão sedentária, né? 15 a 30 minutos por dia, quem que não tem? Ou você fica no seu celular jogando, fazendo outras coisas, mexendo em redes sociais. Então tá na hora, talvez, a gente mudar essa postura, mudar esse comportamento, né? Porque daqui pra frente, o que nós estamos vendo hoje? Hoje, 2026. Quantos pode colocar numa sala de aula? Quantos alunos que fazem atividade física? É culpa deles? É culpa dos pais? É culpa de gestão de tempo dos pais? Por quê? Entendeu? Até o que a Amanda falou. As telas, elas estão vindo para nos ajudar, mas elas estão atrapalhando porque não sabem usar da maneira correta, né? Então, tá na hora dos pais talvez se mexerem um pouco mais, ao meu ver isso, e ser mais exemplo para os filhos, mesmo trabalhando muito, sempre dar aquele jeitinho de fazer uma atividade física, levar seu filho a fazer uma atividade física. A população está ficando muito obesa. Quantas crianças você vê hoje que está obesa? É o que a gente fala, né? E a gente até brinca quando tem nutricionista. É a criança que vai fazer a compra no mercado? Ou é o pai? Então a culpa é do pai ou a culpa é da criança? Então acho que a gente pode parar e pensar um pouco mais nisso, né? Porque assim, né, a gente está falando aqui de postura, mas se a gente for aprofundar esse assunto, não é só sobre postura, não é só sobre tempo de tela, mas sobre comportamento psicológico, né? Porque hoje eu vejo as crianças sem paciência de nada. Hoje, se você colocar eles para escutar uma música, eles não querem ir até o fim. Fazer uma atividade... Isso é imediatista, né? Cara, assim, é muito... É o agora e a falta de paciência gigantesca. E não aceito não como resposta. Estressado, né? Muda o comportamento. Eu falo assim, hoje é um desenho, né? Então estamos falando de criança, desenho. Antigamente, na nossa época, eu aprendi a assistir desenho na televisão, tinha intervalo. Exato. Né? Então a gente sabia o horário do programa, qual canal que era e a gente tinha que esperar começar. Hoje a criança pega o YouTube, ela já sabe desbloquear, porque ela já sabe até a senha do celular dos pais, se ela não tem celular próprio. Inclusive os não alfabetizados. Os não alfabetizados também sabem. Abre o YouTube, eu não sei escrever o nome do desenho, mas tem lá a opção de eu falar o que eu quero. Né? Aí eu sei pular anúncio. Né? Nas plataformas hoje eu pular anúncio. Então, não gostei desse, eu já arrasto para cima e seleciono o outro. Então é tudo agora, eu quero agora, eu não sei esperar. Preocupante. E olha, nunca tinha ouvido falar, né, nunca tinha ouvido falar sobre burnout. E hoje se fala tanto, né? Mas se fala tanto para o adulto e agora já se fala tanto para a criança, né? Olha como que a atividade física, né, o professor de educação física, toda essa questão que envolve ali, nesse contexto todo, sobre exercício, sobre atividade física, o quanto que isso é importante, né? Aí você falar sobre burnout para uma criança ou um adolescente. Porque, como assim, né? Porque a tecnologia está aí, o avanço está cada dia numa crescente gigantesca, só que esse cuidado também eu vejo como uma oportunidade para o professor de educação física, né? Mas também um cuidado, né? Porque falar de burnout para um adolescente de 10 anos, de 15 anos, ou até menos que isso, é preocupante, não é, Silvia, né, Amanda? Então, aí você pensa o quanto a atividade física seria a solução perfeita, né, para diminuir esse estresse. Então, a gente tem estratégias para chamadas doenças da mente, né? A ansiedade generalizada,
Então, cada vez mais você vê isso aumentando na sociedade. A Gabi falou sobre a primeira preocupação da Organização Mundial da Saúde, a segunda são as doenças da mente. Então, Então, a é atividade física, ela depressão, entra é em prevenção. burnout, ansiedade. Sim, e a válvula né? de escape hoje, a atividade física. Eu E- trabalho no núcleo de avaliação e cuidado, que a gente faz avaliação para fechar diagnóstico de crianças hoje, né? E a gente tem visto o número crescente de pais procurando essa avaliação, médicos encaminhando, neurologistas encaminhando para as nossas avaliações lá em Botucatu, com suspeitas de algum tipo de transtorno. E quando a gente faz a avaliação, a partir da anamnese, a gente costuma perguntar se a criança tem acesso a telas. E se sim, quantas horas por dia? E a maioria que a gente vê, não estou descartando os transtornos do neurodesenvolvimento, mas muitas das suspeitas não estão ligadas a transtornos, mas sim por excesso de telas. Então, por essa falta de atividade física, e normalmente as mães chegam com uma queixa de alteração da coordenação motora, de motricidade, mas é que o celular ele não faz o desenvolvimento da motricidade, as crianças não estão escrevendo hoje, elas estão só digitando. E quando chega para eu finalizar, que eu tenho que falar com os pais, eu tenho que indicar atividade física. Eu falo assim, não é física, a criança precisa de atividade física. Então a gente entender É uma coisa que, tão simples, né? tão simples e que a gente precisa falar, né? E aí dá um alívio para a família, nossa, realmente não precisa de atendimento, não, precisa de atividade física, né? E a gente ter essa visão de, eu como fisioterapeuta, de eu saber indicar, não, ele precisa de atividade física, ele precisa de tratamento fisioterapêutico. O próprio fato dele estar inserido em alguma atividade, natação, nossa, temos aí as lutas, a Silvinha aí fera em lutas, as lutas, o que desenvolve as crianças isso, elas precisam de atividade física hoje. Tá pensando na disciplina, né? Você pega o judô, né? Sim. Disciplina que Hoje você judô consegue tem. colocar uma criança aos 4 anos de idade para praticar, e o judô, defendendo, né? Ele disciplina bastante. Principalmente Sim, a criançada muito. hoje com hiperatividade, né? Então, é uma solução, talvez, sem você precisar medicar essa criança, esse adolescente. Mas que nem a Gabi falou, precisa do exemplo, precisa do limite dos pais, né? Mais uma vez, a atividade física entrando em primeiro lugar dentro de qualquer casa. Né? Acho que é o mais importante, a gente ter essa consciência. E mais uma vez a gente falando sobre mais uma janela de oportunidade para o professor, Mais um de nicho, educação, né? Olha que legal. fazendo o professor, talvez a gente está quebrando crenças aqui, né? Exatamente. Quebrando esses gessos, né? Ele O mesmo professor foi legal, engessado. né? Uhum. Então- Tirar aquele gesso do professor e mostrar para ele o mundão que a gente tem, né? O tamanho desse Então, em mundão. cada tema, cada É. situação e coisas que são temas atuais, né? Sim, São você temas Sabe que realmente... Sabe, Samuel, que eu falo bastante para os alunos, é que hoje, o papel deles é tão importante que hoje tem que entender que ele salva vidas. E sem precisar de medicamento, né? A gente já falou num podcast anterior aí sobre envelhecimento. Você imagina você colocar hoje para um jovem que ele pode viver até os 90 anos com qualidade de vida? E é possível, né? Então, hoje, 70% dos idosos tomam medicamento para uma doença crônica. E se a gente mudar essa crença da gente de que vai buscar atividade física ou vai para o fisioterapeuta quando a doença ou a dor já está instalada, né? Se a gente começasse a trabalhar, plantar nessas crianças a importância. A Rússia sempre fez isso. A Rússia incentivou desde muito cedo a prática da atividade física. Para eles é como escovar os dentes, eles não param para pensar, vou fazer, não vou fazer, não, é rotina. Eu acho E o que brasileiro precisa isso, disso. eu acho que falta aqui no Brasil cultura do esporte. Falou Uma tudo. coisa que eu Falou falo, tudo mesmo. eu como fisioterapeuta eu pego muito no pé dos alunos do curso de educação física. É a cultura do esporte, ela precisa ser implantada, né? A gente vê os países aí desenvolvidos, o que eles fazem as crianças? As crianças são inseridas no esporte e a criança pequena tem que ser obrigada a praticar esporte. A criança ela não sabe o Mas que é a criança certo e o que é gosta, errado. se você colocar Gosta. uma prática lúdica, ela não entende. Então depende de nós, essa é a cultura do esporte. O esporte é cultural e isso deve ser estimulado. Mas eu também vou colocar aqui, vou abrir mais um lequezinho aqui, sobre a forma de como os pais, né, estão trabalhando hoje. Eles estão trabalhando de home office, né? Hoje, cada dia que passa mais, eles estão trabalhando ali na frente do computador, às vezes trabalhando no escritório dentro da própria casa, né? Uhum. Então isso acaba, essa cultura, se a gente não tomar cuidado, o próprio Exato. pai falando, isso interfere, né, no que a Amanda acabou de falar, É. sobre essa cultura. Acho que essa cultura tem que partir dos pais,
Exato. para poder trabalhar depois nessas futuras crianças aí, que são o porém nosso futuro assim, aqui. falando disso, né, Samuel, ainda do leque de opções que nós temos no profissional, é onde nós estamos conseguindo entrar cada vez mais em condomínios, em prédios, porque os pais trabalham home office, não conseguem sair do prédio. O que que faz? Coloca o filho na atividade física que já tem dentro do seu próprio condomínio. Entendeu? É mais um leque para a gente entrar no mercado de trabalho onde ali. Trabalhar só com crianças, só em condomínio, pode fazer só recreação, pode dar judô, se o lugar tem piscina, pode dar aula de natação. Principalmente na cidade grande, né, São Paulo, por exemplo, a maioria dos prédios tem tudo isso. Porque o deslocamento deles é grande, eles ficam muito tempo no trânsito, não dá tempo de chegar. Então é muito mais fácil o pai que trabalha home office ter tudo ali para ele. Ele paga mais por isso, ele trabalha mais, mas ele vai pagar pelo melhor pelo seu filho. Então olha que legal, né? Nossa, é o que está mudando, né? Os pais estão trabalhando muito para dar um pouco mais de luxo que talvez eles não tenham tido para essa criança. Exato. Né? Então, eles estão investindo realmente nessa parte física. Claro que a gente está falando de quem tem condições para isso, mas se a gente pensar em pessoas de baixa renda, ou as prefeituras, a maioria delas tem projeto. A gente discutiu bastante um pouco antes do podcast sobre incentivar a criança na capoeira, que é um esporte barato. Sim. Toda a prefeitura tem escolinha de futebol. Então, assim, tem que conscientizar os Além pais. do lado social também, né? Não é só, né? O quanto que o senhor trabalha, né? A gente está chegando ao final desse programa, um programa que, como eu falei para vocês, se eu deixar aqui, a galera vai falar que é 1, 2, 5 horas, entendeu? Mas antes de agradecer a Silvinha, a Amanda e a Gabi, eu sempre deixo aberto para eles, né, todos os convidados que vêm aqui, eu sempre deixo uma mensagem, e essa mensagem eles trazem aqui para vocês, com uma mensagem de um conselho, de uma pessoa que entende, de uma pessoa que realmente é autoridade nessa questão. Então eu tenho muito cuidado nesse sentido de trazer profissionais com gabarito muito alto para poder realmente trazer conteúdos aqui muito relevantes, muito assertivos também. Então eu passo essa palavra para você, Silvio, para você passar para a gente essa última informação, esse último conselho, assim, uma mensagem para esses pais. Tá. Acho que para todo mundo, né? Porque aqui a gente começou com o podcast sobre a ideia da inteligência artificial. Então, assim, um conselho. Não busque treinamento, montar o seu treinamento na inteligência artificial. Busque um profissional capacitado, né? E a nossa categoria, ela trabalha desde a infância à terceira idade. Então, tem como resolver, né, esse problema da inatividade. E é simples e é barato. Super legal. Acho que a palavra de hoje é conscientização, né? Conscientização dos pais, trazer isso para os seus filhos, trazer para dentro de casa, para dentro da sua família, ajudar quem está do seu lado precisando, né? Se conscientizar da importância da atividade física dentro da nossa casa, né? Começar pelo nosso terreno e com isso a gente poder ajudar outras pessoas. Muito bacana. Eu vou deixar uma coisa que a Silvinha falou e que marcou bastante. O esporte, a atividade física, ela salva vidas. Então, se a gente tiver essa consciência aí que salva vidas, a gente vai permitir muitas disfunções, muitos transtornos, muitas patologias serem evitadas. Só reforçando, mudar o estilo de vida. Mudar o estilo de vida. Hoje, agora. Tipo assim, a pessoa assistiu esse podcast e falou assim, cara, eu vou 15 minutos dar uma caminhada lá em volta do quarteirão. Eu vou deixar também uma mensagem, posso? Claro, deve. Olha, eu como pai, né, de uma criança de 1 ano e 1 mês e uma outra criança de 3 meses, o conselho que eu fosse dar para você, eu falaria o seguinte sobre programação. É você montar uma programação com sua esposa, com seu esposo, senta, faz uma programaçãozinha e coloca ali 1 horinha, que seja um domingo, que seja um sábado, que seja um final de tarde, para você estar ali junto com seus filhos. Além de você estar mais presente com eles, poder também brincar, você poder ter essa interação junto com eles, tá? Deixo aqui o meu abraço para vocês que estão assistindo esse programa, e meu abraço para vocês também. Obrigada, Sandra. E mais uma vez aí, espero que vocês possam vir novamente aqui no nosso programa. E é isso, galera. É só convidar. É só convidar, né? Muito obrigado, até um próximo programa.